Bom dia, nosso trabalho vai ser um podcast relacionado ao trabalho de extensão da Onda Zaneí, do horário terça e quinta, manhã AB, e abordaremos as questões financeiras relacionadas às mulheres, tais quais os empecilhos relacionados à inserção no mercado de trabalho e a educação financeira voltada para as mulheres. Eu sou o João Pedro. Aqui comigo estão o Tiago e o Valdir, e hoje estaremos gravando esse podcast para abordar melhor essas problemáticas. Primeiramente, iniciaremos falando sobre a educação financeira e o Valdir pode iniciar sobre esse tema. Então, a educação financeira é o que permite a gente fazer nossas escolhas. A gente separa o nosso dinheiro para algum projeto futuro. Então, a educação financeira, primeiramente, que é um tema assim, muito debatido no Brasil, por ser algo que uns acham que deveria ser implementado na escola quando a pessoa ainda é criança, para ela já ir ganhando uma confiança sobre isso, para ganhar um conhecimento. Outras acho que deveriam ser incluídas o quê? Mas no futuro, quando a pessoa quiser realmente entender sobre isso. Mas um estudo trouxe que cerca de 45% dos brasileiros não fazem controle financeiro. E dentre os que fazem, 25% utilizam a própria memória para gerir suas finanças. Ou seja, é algo muito que a pessoa não vai pelo conhecimento, vai pelo achismo. O que isso pode gerar um perigo. Um futuro assim, meio, como pode se dizer, meio... um futuro sem você saber o que vai ser do seu dinheiro, podendo acabar, podendo ser previsto o que você pode fazer. De fato, Tiago. E principalmente em relação às mulheres que enfrentam diversas incertezas em relação à questão do desemprego, que abordaremos de forma mais específica a posteriori. Como existe essa insegurança, a educação financeira se faz de extrema importância para que haja um mínimo organização e um mínimo controle de suas finanças. Então, o que o Tiago falou realmente é algo muito relevante em relação ao debate sobre a implementação ou não da escola. A reforma do ensino médio, inclusive, prevê que na grade haja disciplinas como educação financeira, também tem um projeto de vida que, enfim, são todas essas coisas relacionadas às questões que são muito importantes para a vida real, que a escola realmente deveria se importar com esse tipo de pauta. E o Tiago apresenta um panorama macro, mas as mulheres, você pegando esse grupo especificamente da população, que hoje representa 51% do Brasil, ainda enfrentam muitas dificuldades associadas essencialmente ao gênero. Aí, Thiago, eu vou passar a bola para ti para abordar especificamente em relação às mulheres essa questão da educação financeira. Cara, então, porque eu peguei outros dados aqui, mais gerais. Só para citar um pouco do que 46% dos brasileiros, idade entre 25 e 29, estão endividados e inadimplentes. Ou seja, assim que tiveram seus primeiros empregos ou nem conseguiram ser empregados, já estão endividados e inadimplentes. E além disso, 75% dos jovens entre 18 e 30 anos não fazem controle dos gastos. Então, às vezes, as pessoas que não têm educação financeira muito cedo, ou realmente não entendem nada disso, se não conseguirem ser empregadas e ainda enfrentam dificuldades para ser empregadas, tem um futuro muito difícil, pois se já estão endividados, se não conseguem fazer o controle de gasto devido à falta de conhecimento, ou até mesmo a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o futuro é difícil. O que é que tu acha, Valdir? Então, para o futuro dessas pessoas que não têm a educação financeira vai ser difícil, porque, como o Thiago falou, eles não tendo esse conhecimento de como lidar com seus gastos
antes mesmo de ter um emprego, de ter uma renda, vai ficar complicado pro conhecimento deles e o gasto vai ser muito maior do que eles vão poder realmente gastar. E aí, João Pedro, o que é que tu acha também? Não, eu acho Volto que... mais para as mulheres, né? Pois é, não, em relação a isso, vocês apresentaram dados gerais que acabam... É possível, a partir disso, fazer uma conclusão em relação às mulheres, que é, se elas já enfrentam tantos problemas em relação ao desemprego, à busca de emprego, à inserção no mercado de trabalho e, às vezes, até no campo educacional, a educação financeira acaba se tornando algo a se recorrer, pois elas precisam, devido a essa inconsistência, essa incerteza, a poupança, principalmente, que é um dos dogmas da educação financeira, acaba sendo uma via para conseguir essa segurança que hoje no Brasil, principalmente a todos e especificamente às mulheres, é um ponto muito difícil, é uma questão muito complicada. E agora, passando, vamos abordar um pouco sobre o desemprego como um empecilho financeiro às mulheres. O desemprego como um empecilho financeiro às mulheres começa que o primeiro ponto que devemos estabelecer é que as mulheres têm, sim, uma grande importância para o mercado de trabalho, seja nos diversos níveis de emprego, seja nos cargos de liderança, que de fato hoje existe uma defasagem em relação à participação das mulheres, mas que as mulheres em cargos de lideranças exercem funções com maestria igual ou às vezes até melhor do que os homens. Então é um dado que mostra que não faz sentido que o desemprego seja uma realidade para as mulheres, mas infelizmente é. Então eu vou pedir para o Valdir, inicialmente, falar sobre a importância das mulheres no mercado de trabalho. Então, primeiramente, as mulheres, elas desempenham um papel fundamental economicamente em alguma empresa. Tipo, geralmente elas trabalham mais na área econômica da empresa. E ela geralmente toma as decisões da empresa, ela gera impactos sociais e elas impulsionam a inovação nas decisões das empresas. Perfeito. Thiago? Então, com esse ponto do Valdir, falando da importância, a gente vê o quanto é necessário essa mudança de cabeça das pessoas que acham que as mulheres não têm importância ou que acham besteira quando elas lutam pelos seus direitos. Quando a gente pesquisa, a gente vê como essa desigualdade é grande, pois as mulheres são a maioria dos desempregados do país e menos da metade das brasileiras em idade de trabalhar está ocupada no país. Isso aponta o último levantamento da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. E em 2021, a taxa de desemprego do país recuou para 11,1% no quarto trimestre de 2021. Então, que mostra que, ao longo do tempo, ao passar do tempo, essa mudança de cabeça de certas pessoas estão mudando por perceber que as mulheres realmente elas são importantes, sempre foram, sendo que muitos não queriam enxergar isso. Então, é importante que essa mentalidade mude. Com isso, o conhecimento de educação financeira seja implementado com as mulheres, por exemplo, já que elas têm mais dificuldade, elas possam já conseguir esse conhecimento, para até ser um ponto mais, deixar elas mais qualificadas do que elas já são, pois é algo que muita gente já sabe. Então, é só mudança de mentalidade e pronto, é isso. Perfeito, Thiago. Agora, em relação ainda ao desemprego como empecilho financeiro às mulheres, eu vou trazer um primeiro ponto, que é a conciliação com os afazeres domésticos. Eu também sou graduando em economia e vou me valer de um conceito elaborado pela escola clássica do que seria o desemprego, exatamente do que seria o desemprego.
o desemprego, a escola clássica entende que o desemprego estaria relacionado às pessoas que efetivamente estão buscando emprego. Não as pessoas que estão desempregadas por opção, mas sim as pessoas que estão buscando emprego. Ou seja, as pessoas que estão desempregadas, mas não estão buscando esse emprego, não estariam dentro dessa taxa de desemprego. Então, essa conciliação com os afazeres domésticos, às vezes é algo que não é opcional. Ou seja, as mulheres estão lá porque elas têm que cuidar dos afazeres domésticos e não conseguem conciliar isso com o mercado de trabalho, com a rotina pesada, que é a labuta diária. E faltam muitos programas de apoio que poderiam proporcionar às mulheres, por exemplo, a terem essa garantia de que em casa vai estar tudo certo e elas poderem sair para trabalhar tranquilas, de que, por exemplo, que sua casa vai estar em ordem, de que as coisas da casa estarão em ordem, que seus filhos estarão sendo bem cuidados, porque além disso ainda existe para as mulheres que querem, pronto, a mulher que estabelece, não, eu quero sair, eu quero largar essa questão doméstica e quero focar em procurar um emprego. Aí existe uma dificuldade natural por parte das mulheres para encontrar emprego. A primeira está associada aos filhos, pois, como eu disse, faltam programas de apoio para ampararem essas mulheres que querem trabalhar, mas não conseguem. Elas querem, mas não conseguem. E na busca por emprego acaba enfrentando essa questão das crianças que não tem com quem deixar. Às vezes deixa com a mãe, às vezes deixa com uma tia, com uma irmã. Só que muitas vezes não tem com quem deixar. O pai é ausente ou o pai já trabalha, e aí vem a segunda questão, que está associada à dependência, muitas vezes, do marido. Então, uma vez dependente do marido, a estrutura da casa está meio que organizada, aquele sistema rudimentar de que o marido sai para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos e fazendo os afazeres domésticos. Ou seja, mesmo que a mulher queira trabalhar, ela também se depara com esse tipo de dificuldade. Aí eu vou pedir para o Thiago para abordar um pouco sobre o que eu falei, relacionado principalmente a essa dificuldade natural em encontrar emprego e a conciliação com os afazeres domésticos. Então, isso veio muito também já de uma época mais antiga e que 2021, 2020 voltou devido à pandemia, em que o desemprego e a sobrecarga doméstica recaiu mais sobre as mulheres novamente, quando deu uma retraída sobre a mentalidade. E ao longo de 2020, no Brasil, a taxa de desemprego feminino aumentou muito, já devido à pandemia, e com a mentalidade de quê? Da parte doméstica, que sobrecarregou muito as mulheres. E é isso, tipo, na pandemia, a mulher começou a passar a cuidar de alguém, passar a se responsabilizar pelo cuidado de muitas pessoas, às vezes de idosos, e sempre caía mais para a parte das mulheres, como já era antigamente. Então, é como se ao longo dos anos evoluiu, sendo que na pandemia deu uma leve retraída. Sim, ou seja, a gente está diante aqui da seguinte situação. E isso principalmente as mulheres mais carentes, tá? As que não têm realmente condições. Porque muitas ficam em casa realmente porque isso está bem dividido, elas não vão ao emprego porque tem uma condição de vida boa e realmente não... E realmente existe essa separação dos afazeres. A mulher fica em casa e o marido sai para trabalhar. Só que às vezes, ou a renda do marido não vai, no caso de a mulher ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos, ou a renda do marido não vai bastar, porque isso é uma realidade também. Hoje as mulheres foram ao mercado de trabalho por necessidade. Isso desde o século XX, meados do século XX, final do século XIX, até os dias de hoje, felizmente hoje cada vez mais. E, ou às vezes, não tem a figura do marido, não tem o sujeito que vai estar lá, que estaria
cuidando das finanças, trazendo o almoço para casa enquanto as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos. Às vezes também não tem essa figura, porque o pai é ausente, o marido fugiu, enfim, são N possibilidades de coisas que as mulheres enfrentam, principalmente as mulheres Até mais... mesmo a busca pela independência financeira. Sim, também. Também tem essa questão da independência financeira. A mulher não quer ser dependente do marido. Isso, é. Existe uma série de coisas que recaem principalmente sobre as mulheres de classes mais abastadas da sociedade. Com isso encerramos nosso podcast. Abordamos aqui o desemprego como empecilho financeiro às mulheres e a educação financeira voltada às mulheres. E para realmente finalizar, eu gostaria de pedir para o Thiago dar sua opinião sobre o tema, o que ele aprendeu, o que ele achou dessa nossa conversa e enfim, por favor, Thiago. Então, primeiramente, puxando essas consequências do desemprego, começa que ele gera consequências em toda a sociedade. Isso porque com ele há uma redução do número de pessoas com renda fixa, o que diminui o consumo e, consequentemente, afeta o giro da economia. Isso afetando o nosso tema de educação financeira, do empecilho financeiro relacionado às mulheres. Continuando. Em segundo lugar, um território com alto número de desempregados pode significar a má administração pública e o aumento das desigualdades sociais. Aí que entra o nosso tema, das desigualdades sociais, em que a gente entra numa constante evolução em relação à implementação das mulheres no mercado de trabalho, que é muito importante, e uma quebra desse preconceito. E durante a pandemia, como ressaltado no podcast, a sobrecarga novamente dos momentos de domicílios em que precisa de um cuidado a mais, de deveres assim, básicos de domicílio, sempre só cai para a mulher, por ter virado algo cultural, algo enraizado. E, querendo ou não, isso aumenta as desigualdades sociais relacionadas às mulheres. Continuando, na minha opinião, esses fatores podem afugentar investidores estrangeiros que, ao verem essas mazelas, acabam por concluir como sendo um risco o investimento nesses lugares. Querendo ou não, isso é o de menos, né, no nosso tema, mas isso pode ser algo a ser debatido. Por último, mas não menos importante, o desemprego pode trazer sérios problemas psicológicos, afetando a autoestima, principalmente das mulheres, das classes mais abastadas, como o João Pedro falou. Isso, às vezes, pode ser mais grave que um problema financeiro, pois, né, os dois podem pesar ao mesmo tempo, ou só um pode pesar. Então, é um bom caso a ser revisto. Perfeito. Então, nesse caso, pode-se dizer que, além de um problema econômico, o desemprego, em geral, deve ser encarado como um problema de saúde pública. Perfeito. Terminando esse meu ponto, eu acho que é essa minha visão sobre o nosso tema. E agora eu passo para o meu colega Valdir. Só antes de iniciar a fala do Valdir, eu vou tecer um comentário sobre um ponto importante que o Thiago abordou, que é em relação a essa responsabilidade que sempre recai para as mulheres de administrar os lares, porque, óbvio, é algo que deve ser compartilhado, deve haver uma atribuição de tarefas muito bem distribuída e que não seja algo implícito, que já esteja, apesar de já estar enraizado, que essa visão seja, é importante que essa visão seja quebrada e principalmente que a opinião da mulher seja levada em consideração, para que não seja algo óbvio, digamos assim, que seja óbvio que ela que vai cuidar do lar e que o marido que vai fazer tal coisa, não, que tenha a possibilidade de escolha. E acredito que felizmente esse panorama está cada vez mais positivo para as mulheres. E, enfim, para finalizar, Valdir, por favor, sua opinião. Então, a gente viu
nessa nossa conversa que as mulheres não têm as devidas atenções que geralmente causa o desemprego delas, né? Sendo que as mulheres têm as mesmas capacidades de realizar os mesmos trabalhos dos homens e esse preconceito, entre aspas, causa o desemprego das mulheres. Pois é isso. É isso. Pois assim, finalizamos nosso podcast. Foi muito importante essa conversa, agora dando minha opinião. Eu acho que aprendemos muito pesquisando sobre esse tema. E agradeço, inclusive, a professora Zanaí por ter nos dado a oportunidade de abordar melhor essa questão, que às vezes parece óbvia, mas que requer, sim, um estudo de caso e uma metodologia de estudo para que possamos entender o que é que leva a esse pensamento todo enraizado pela nossa sociedade. Enfim, obrigado e é isso. Espero que gostem da nossa abordagem. É isso. Finalizado.